Epa, eu sempre abrindo as lives com a câmera errada. Olá, pessoas do futuro, porque não tem ninguém nos assistindo ainda. Oi, Ramiro, já entrou. Deixa eu fixar aqui o nosso título da live. Oi, Tarcísio. Olá, pessoas maravilhosas. Então, para o perfil do Ramiro, agora a gente deixa isso aqui. Oi, Gabi. Olá, meu querido amigo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. Na medida do possível, né? Dentro do possível nesse momento. Dentro do espectro real, praticável. Sim. Primeiro de tudo, oi, eu tô muito feliz da gente estar conseguindo fazer esse nosso encontro finalmente, depois de tantas conversas e elaborações e... Enfim, primeiro de tudo, começa dizendo para as pessoas quem... a Gabi no chat, o famoso Ramiro do Zoom, praticamente uma entidade, eu cito só 3 vezes a cada encontro no Zoom. Por favor, dê um oizinho para as pessoas, diga quem você é, e aí a gente já começa os outros passos. Legal, assim. Bom, acho que é mais importante falar de onde eu estou pensando essas questões do que necessariamente os títulos que eu vou compartilhar depois, né? Mas eu sou um cara cisgênero, gay, moro na periferia do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense. Sou negro de pele clara, pardo para o IBGE, filho de família interraciais. Então, isso faz com que eu me aproxime do saber da psicologia de uma outra maneira, interessado em outras coisas, né? Então, a psicologia é ainda muito colonial, assim, pensada exclusivamente ou, no mínimo, preponderantemente por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, europeus, estadunidenses, né? E não que o que eles escreveram seja para ser jogado fora, mas é isso, é um saber situado, não dá conta de tudo e carrega um conjunto de crenças e de estruturas nesse conhecimento. Então, tenho me aproximado das práticas psis a partir de uma estética e uma ética da descolonização, né? Como descolonizar esses saberes e pensar numa prática psi brasileira, no enegrecimento, no enviadar, no transgenerificar o nosso saber psi, né? Enfim, sou terapeuta haitiano, estou atualmente como colaborador do eixo de gênero e diversidade sexual do CRPRJ e coordeno o Descolonizando a Psicologia e um grupo Inconformados Psi. Acho que é isso. Maravilhosas as situações, né? É isso que você falou, situar as nossas falas e os nossos saberes e as nossas vivências é algo que é maravilhoso. E, bom, você já explicou tudo, basicamente, do que é o projeto, mas só para quem não sabe, né, a gente se conheceu através do Descolonizando a Psicologia, né, que era um projeto físico presencial que se tornou virtual e que, como tantas outras coisas neste momento, né, permitiu que a gente entrasse em contato com pessoas, ideias e, enfim, eu acho muito legal ressaltar para as pessoas que não sabem disso que nenhuma dessas lives estaria acontecendo, nossos encontros do Zoom não estariam acontecendo se eu não tivesse tido contato com esse grupo, com Descolonizando a Psicologia, que não só me trouxe essas reflexões, digamos, o aproveitar deste momento de interiorização para realmente olhar para questões, para adquirir letramento, né, de questões de raça, de questões de gênero, de questões de sexualidade, e que me permitiu falar, caramba, não, né, além de tudo isso, falar, olha, tem gente fazendo coisas online, precisamos vencer essa nossa barreira, vamos fazer acontecer, vamos fazer chegar nas pessoas esse conhecimento.
Então, enfim, quero te agradecer muito por por ser uma das pessoas que está tocando essa iniciativa, que pensa, né, nessas questões, e por você ter topado fazer a live, porque é isso, o mundo forçando as vidas a recomeçarem, cursos e trabalhos, e tá difícil alinhar a agenda das pessoas, né? Eu mesma estava aí fazendo 2 cursos, então eu agradeço demais por tudo isso, por toda essa influência que você tem na minha vida pessoalmente. Eu que E agradeço o convite, né? E também dizer que Andressa está aí, Tarcísio está aí, Ana Carolina, eu não sei se conseguiu logar, mas são pessoas que estão ali construindo, descolonizando a psicologia comigo. Assim, você, Dandara e várias outras pessoas, né? Lia Weiner, Abraão, tantas pessoas incríveis que foram ajudando a gente a construir esse lugar, né? O Descolonizando a Psicologia tem ali os seus coordenadores e coordenadoras, mas é isso, a gente está sendo atravessado e tentando pensar coletivamente como produzir essa história, né? Então eu venho super assistir as lives, já indiquei aqui live do seu canal para alguns pacientes meus, e é isso, né? A gente vai somando forças aí. eu acho maravilhoso quando as pessoas chegam no grupo e falam que vieram do Descolonizando, ou quando me perguntam, eu lembro que você falou de um grupo, me manda aí que agora eu tô com tempo, eu quero ver. Então é isso, Sim. costurar os espaços e as redes. É, E bom, a gente conversa tanto sobre essas coisas, né? Já desde a época do grupo, né? De pensar estruturas normativas. E aí eu fiquei pensando, né? De tantas coisas que a gente tem para falar, a gente ficou, nossa, como que a gente traz isso de uma forma que seja sucinta, interessante, mas também aberta e abrangente, que levante mais perguntas do que respostas, para que a gente possa sexta-feira sentar no Zoom, todo mundo, e destrinchar essas coisas que a gente está levantando aqui. E foi aí que veio essa ideia da gente abordar a monogamia compulsória, né? Poder trocar uma ideia sobre, primeiro de tudo, né? A gente enquanto terapeutas, como que isso nos atravessa, né? Como que a gente recebe essas narrativas e essas vivências, como que a gente vê esses atravessamentos nas, como a gente disse, subjetividades das pessoas, né? Então, primeiro de tudo, se você... A gente já conversou, né? A gente não quer entrar muito no negócio técnico, teórico, mas se você puder só, vamos dar uma pincelada aí do que é a subjetividade, o que são processos de subjetivação. Sim, né? Assim, a gente pode pensar subjetividade e processo de subjetivação de muitas formas diferentes, né? Cada teórico, cada perspectiva da psicologia e dos seus desdobramentos vai pensar isso de uma forma diferente. Aqui, para a gente, subjetividade está sendo, de uma maneira bem simples, a maneira de ser, estar, perceber e sentir o mundo, né? E subjetivação é o processo de se tornar esse sujeito, né? Como que essa percepção, esse sentir, né, esse ser e esse estar se constrói, né? Então, é basicamente isso. Como que eu me construo enquanto sujeito morando no Brasil, né? E aí, de certa forma, eu acho que já é importante a gente entender que o parâmetro que a gente está utilizando aqui é que subjetividade e realidade são instâncias diferentes, mas que para a gente serão pensadas de maneira indissociáveis. Ou seja, ninguém se torna um sujeito distante dos atravessamentos sociais, distante das estruturas de poder, né? As estruturas de poder produzem subjetividade. Ou seja, o nosso sofrimento psíquico é político. Não existe isso. Ah, não, mas isso é uma questão da subjetividade. Não tem nada a ver com as esferas de poder, não tem nada a ver com colonialismo, não tem tudo a ver. Não se constrói subjetividade distanciada do colonialismo num país colonial como o nosso, né? Sim, eu acho maravilhosas essas reflexões de entender o quanto muito dos nossos... Enfim, a gente opera em dualidades, né? A nossa mente opera em dualidades. E isso está tudo bem enquanto um mecanismo de operação, desde que a gente entenda que todas as dualidades são ilusórias, né? Então, essa dualidade de o eu subjetivo, o indivíduo, o processo interno, a minha essência, o meu ser imaculado por todas as questões, isso é absolutamente real, né? A gente está o tempo todo sendo atravessada, sendo influenciada e influenciando o meio com o qual a gente interage, né? Então,
entender o processo de formação da subjetividade, de formação, né, da pessoa como um processo que não pode cair nesse argumento, né, de vamos encontrar quem é o você único e verdadeiro, porque isso nem faz sentido, né, e isso foi um negócio que eu demorei bastante para entender no meu processo pessoal, né, o quanto a gente está tentando desconstruir as normas estando absolutamente dentro das normas e não tem o que a gente fazer com relação a isso. Sim, e aí muitas das vezes rolar, mas então quer dizer que o sujeito não tem agência? Tem agência. Só que, como ele é constituído dentro de um parâmetro estrutural, até que ele perceba essas lógicas, critique essas lógicas para ter uma agência de mudança, não é uma coisa que está dada assim, não. A realidade, ela tenta capturar as subjetividades o tempo todo, sobretudo numa realidade tão colonial, autoritária, impositiva, quanto as ficções políticas que existem no nosso país, né? Então, sim, a subjetividade tem agência, o sujeito tem agência. Só que essa agência, ela, para que transforme a realidade, ela precisa primeiro negar a realidade, criticar a realidade. E a gente não tem um sistema educacional, um sistema político de desenvolvimento do senso crítico. Muito pelo contrário. Existe uma despolitização estrutural. É muito interessante que a gente não perceba as lógicas que produzem subjetividade no nosso país, né? Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve que foi incrível e transformadora. A gente estava falando sobre estruturas de poder, opressão e privilégios, né? Enfim, a gente estava numa conversa por aí e eu estava falando sobre o quanto, né? Enfim, falando sobre o meu processo de identidade, de formação, de travessias, de transições e de descobertas. E falando muito desse espaço de privilégio, né, por ter participado de uma estrutura de masculinidade cis, hétero. E aí eu lembro que uma das frases que você me falou foi assim, transformadora, que foi, olha, troca esse seu discurso, né? Perceba que essas estruturas estão assassinando a sua subjetividade desde muito cedo, que isso não é um privilégio, né? Que você participou de certas estruturas que te convertiam em certas possibilidades e vantagens através da morte da sua individualidade completamente. E, enfim, perceber isso, perceber o quanto a norma se faz tão presente, né? Ela é tão, de novo, a ideia do peixinho no aquário, né? Que a gente não percebe a água ao nosso redor, que a gente fica feliz por ela. Mas pelo menos eu participei disso aqui, mas pelo menos, enfim, ao invés de perceber o quanto essa estrutura é violenta. Pode falar. Manda. Não, pode falar. Eu só ia te avisar que eu tô olhando, quando eu olho pro lado, é que eu tô acompanhando os comentários e as coisas aqui. Podem mandar, pessoas. Do mesmo jeito, para eu olhar aqui, então estou acompanhando comentários e algumas anotações. Eu acho que é importante, primeiro, a gente pensar essa categoria de privilégio, né? Eu acho muito complicado quando fala assim, o homem é privilegiado. Tá, mas qual homem vocês estão falando, né? Porque o homem é branco, cis e heterossexual, assim. A única subjetividade que se encaixa nesse lugar, o homem, é uma pessoa cis, hétero, branca, cristã, classe média alta, sem deficiência, numa estética X, então... Ser universal. Beleza. Exato, esse ser universal aí, ele não é só homem, ele é branco, cisgênero, heterossexual e uma série de outras coisas. Então, obviamente que existem vantagens, né, mesmo para o homem preto, mesmo para o homem gay, mesmo se a gente for pensar a situação do homem trans e da mulher trans, existem situações diferentes, né? Mas pensar menor incidência de morte como privilégio me parece absurdo, né? Privilégio é você poder marcar, você poder matar e nem ser marcado como assassino, que é o que acontece com a galera cis hétero branca, né? É você poder cometer os crimes mais absurdos e geralmente você ser divulgado como um jovem, e não como um criminoso, enfim. Então, isso não quer dizer que nós, homens gays, ou que os homens negros, ou que os homens trans não tenham que perceber os efeitos que nós acabamos performando ao reproduzir a masculinidade hegemônica. Existe sim um masculinismo negro, existe sim misoginia replicada dentro dos homens gays, existe sim uma série de questões que nós temos que pensar.
Mas classificar isso como privilégio é colar a gente no lugar do opressor, e não é bem por aí, né? Tem diferenças entre ser um homem gay, entre ser uma bicha afeminada, uma criança que vai ter sistematicamente a sua subjetividade, tentativas de aniquilamento dessa subjetividade, né? Então não dá para dizer que é a mesma coisa. Beleza, temos que dar conta de uma certa toxicidade? Temos, mas não dá para dizer que é um lugar de privilégio. E uma conversa que eu estava tendo essa semana, que é sobre a crueldade desse processo de morte dessa sutil morte da nossa individualidade, da nossa subjetividade, é que a gente nunca consegue recuperá-la. Né? Isso que você falou da criança viada. Quando eu me percebi das estruturas cis, hétero, mononormativas atuando sobre mim, veio esse questionamento de tipo, nossa, se eu pudesse voltar naquela criança, né, pré-adolescente, e falar para ela que isso é um monte de merda e deixar ela... Onde será que ela ia chegar? Não sei, não faço ideia e nunca vou saber. Porque a gente está no meio dessa estrutura, ela já operou sobre a gente só consegue atuar daqui para frente entendendo esses nossos espaços, né? Sim. E aí já é importante até para a gente começar a se conectar a heterossexualidade compulsória, monogamia compulsória. Essa palavra compulsória faz que todo um sistema de vigilância, de punição, de violência seja acionado para normatizar esses corpos. Não é um compulsório que está só lá no nome, não. Tem agência, tem um faz fazer. Acreditar que a monogamia é o único parâmetro possível, que é a única orientação relacional, ou melhor, ela é um regime político de controle de corpos, reconhecer ela como um regime político de controle de corpos é reconhecer todo um sistema de punição, de violência, de silenciamento, de apagamento, que tem agência sobre o processo de subjetivação, né? Então é por isso que a gente está falando do caráter compulsório. Não é compulsório no macro. A subjetividade se constitui junto do macro. Então, por isso que é muito inusitado quando eu estou começando a conversar sobre isso em vários contextos, e aí rola uma coisa tipo assim, mas eu escolhi a monogamia. Veja bem, não tem como escolher a monogamia quando ela é o caráter compulsório da sociedade. Né? Só seria possível escolher a monogamia se ela não fosse imposta. Se não tivesse um sistema de violência moral, religioso, econômico, social, que tivessem obrigando as pessoas a estarem nesse lugar, né? E é muito inusitado, porque assim, eu já venho passando por uma série de violências, né? Violências com relação à sexualidade, violências com relação às questões raciais. Mas quando eu percebi a necessidade de criticar a monogamia, eu falei, nossa, essa estrutura ela é tão incrível, tão funcional, que talvez tenha sido mais fácil para mim criticar a heterossexualidade compulsória do que perceber as engrenagens da monogamia, né? Durante muito tempo eu defendi a monogamia como sendo aquele padrão, né? Porque é isso, você quer ser gay, mas quer ser limpinho, quer ser de família. De alguma forma você quer participar da norma, você quer ser considerado minimamente humano, né? Exatamente. E é muito doido quando a gente percebe uma norma, a gente dá um estalo. E aí quando a gente percebe uma outra que está mais enterrada ainda, né? E é isso, a monogamia ela é muito eficaz nesse movimento de ser moeda de troca. Né? Você quer ser dissidente? Beleza, mas participa aqui da nossa estrutura política, social, econômica, de reprodução de trabalho, de reprodução, enfim, de formas de viver, de formas de ser, né? De subjetividades, literalmente. E é isso que você falou, que ela é tão absolutamente enraizada, né, em todos os nossos discursos e na cultura e nos livros. E, inclusive, ela é usada, né? A gente falou sobre isso na live sobre narrativas de ficção, né? O quanto a monogamia é usada como mecanismo de enredo, de narrativas. Ah, puxa, a gente quer que esse personagem tenha um final feliz? Faz ele achar alguém para ficar feliz para sempre, pronto. Né? A gente já consegue usar isso como gatilho para acessar emoções. Eu quero que o meu público sinta isso por essa personagem, então eu vou fazer alguma coisa com relação à monogamia, porque já é algo tão esperado, né, a tal escadinha dos relacionamentos, que é isso, quando você percebe a possibilidade de outra coisa, é isso, é uma narrativa que eu vejo de muitas pessoas, inclusive da minha,
né? Quando eu conheci uma pessoa que falou, oi, eu sou não monogâmica e só me relaciono com pessoas não monogâmicas, é isso, tipo, calma, oi, pausa tudo, rebobina, vamos conversar, porque tem alguma coisa aí que não estava no meu radar. E aí a gente conversando sobre isso, sobre essa live, né? A gente falou muito sobre a importância que a gente tem, né, enquanto terapeutas, enquanto pessoas que propõem espaços de debate, essa dificuldade ou esse desafio, né, que é complexificar o debate para nós, para a gente que está vivendo isso, para a gente que sente as opressões das estruturas, né, para as pessoas desviantes e para as nossas subjetividades e questões específicas. Ao mesmo tempo, a gente tem que também conseguir digerir, né, entender, traduzir, simplificar certos conceitos muito abstratos para pessoas que estão começando a ter contato com isso, né, para pessoas curiosas, para pessoas em transição, e também entender como que a gente acessa ou não, até que ponto isso vale a pena ou não, as pessoas que estão nesse espaço de defesa, né? Porque quando a gente fala sobre uma antinorma, né, se a pessoa ainda não elaborou nada sobre essa norma, é muito comum que isso seja sentido como um ataque, né? Que é, no mínimo, aquele, eu não conseguiria, não quero saber, não fala comigo. Ou, como você disse, colar, né, nessas pessoas, na gente, estruturas malvadas e desumanizantes e promiscuidade, enfim, não, deixa eu me defender aqui no meu casulo, eu preciso me isolar disso. Então esse é um grande desafio que eu tenho refletido muito, né, de como a gente consegue auxiliar as pessoas que estão nos mais diversos processos e estágios desses processos de reflexão e de subjetivação, como que a gente consegue acolher essas pessoas, como que a gente consegue estruturar esse debate e transmitir essas questões que para a gente são tão importantes. A gente tem um sério problema que a gente não é comum a gente se definir enquanto uma sociedade colonizada, né? É quase como se o colonialismo tivesse acabado lá na tal pretensa abolição. Então, como a gente não se considera colonizado, a gente não pensa sobre determinadas coisas, né? Parece a monogamia. Por que as pessoas monogâmicas nunca tiveram que pensar sobre monogamia? Por que as pessoas heterossexuais nunca tiveram que pensar sobre ser heterossexual? Por que nós, cisgêneros, nunca tivemos que pensar sobre a nossa identidade de gênero, que inclusive foi criada, o termo cunhado há bem pouco tempo, né? Parece que tem coisas que são dadas a priori, assim, sempre existiram, né? É da natureza. A natureza humana é heterossexual, é cisgênero e é monogâmica, né? Nós somos seres monogâmicos. Mas, assim, existe desde sempre onde? Qual eixo civilizatório que a gente está utilizando como base para afirmar essa natureza aí? Né? Porque se a gente for num eixo civilizatório africano, se a gente for lá no Sheikh Anta Diop, se a gente for pegar o Yeronke Oyeyumi, se a gente for pegar Soboful Somé, se a gente for pensar policonjugalidade junto com Renato Nogueira, se a gente for pensar outros parâmetros, a gente vai ver que existem muitas dinâmicas de relacionamentos diferentes para além desse tipo de monogamia que a gente vive aqui. Né? Então, primeiro é entender que essa ideia de natureza, ela não existe. Né? A natureza é uma construção social, é aquilo que a gente definiu que se repete há tanto tempo que a gente definiu como natural. Só que se epistemologicamente a gente já consegue refutar a ideia de natureza, os efeitos da naturalização a gente ainda não conseguiu. Né? Os efeitos dessa ideia de essência, os essencialismos ainda produzem subjetividade. Né? Então, só o fato de você ser monogâmico e nunca precisar ter pensado sobre isso, já fala muita coisa. Porque se você não pensou, significa que alguém pensou sobre isso, alguém definiu isso como natural, e alguém colou isso no discurso religioso, moral, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então tem uma série de dispositivos, de jogos de poder, de forças, de interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos, de controle de corpos, né? Por isso que eu gosto sempre de falar, olha, debater monogamia compulsória, primeiro que a gente não está debatendo as escolhas pessoais. A gente está falando de um regime de controle de corpos. Depois isso pode ter se tornado uma orientação relacional, mas antes disso tem todo um rolê que a gente precisa entender. E a segunda coisa que eu acho que é interessante disso que você está falando, quando a gente começa a debater então a gente está falando sobre transar com várias pessoas, né? Falar sobre não monogamia é falar sobre transar com várias pessoas. É isso também, mas esse nem é o principal ponto.
Esse nem é o ápice do debate da não monogamia, né? Talvez a coisa mais importante que a não monogamia aponte é justamente para que tipo de dinâmica de relacionamento a gente está vivendo. O que é isso que tem que ter ciúme, controle? O que é isso que o desejo se manifesta de uma forma única e dada a priori, com todas as pessoas? Que desejo é esse que funciona desde sempre, do mesmo formato, com todos os encontros, né? Como é que isso funciona, né? Então, para mim, não monogamia é primeiro pensar ética de relacionamento, dinâmica de relacionamento. Se dentro dessas dinâmicas a gente vai caminhar durante algum tempo ou durante um longo tempo na exclusividade sexual, tá tudo bem, faz parte do contexto. É possível. É possível ser não monogâmico e ter exclusividade sexual? Com certeza. Porque não existe um modelo não monogâmico. O modelo é a monogamia. Na não monogamia existe uma ética de relacionamento, uma dinâmica de relacionamento. E a gente estava até conversando isso antes, né? Uma ética que cada vez mais fica mais complexa. Porque a gente vai desnudando cada vez mais estruturas de opressão e não existe uma não monogamia política, não pode existir sem ser antirracista, sem ser anticapacitista, sem ser anti-LGBT-fóbica. Então tem uma série de questões que a não monogamia política tem que dialogar, tem que também caminhar para que seja uma nova ética, né? Enfim, e às vezes eu sinto que fica muito uma coisa de que os nossos afetos estão sustentados numa ideia de um eu atomizado, sabe? Eu escolho, eu e ponto, eu tenho agência, eu dou conta. Não é bem por aí, assim, se a gente for pensar com Ailton Krenak, se a gente for pensar numa perspectiva africana, a gente vai pensar num sujeito coletivo, a gente vai pensar na necessidade de pensar as relações de maneira comunitária, né? E aí, se você vai transar com uma pessoa só ou com várias, isso é um mero detalhe da estética que a gente está pensando, né? Eu brinco que esse é sempre um dilema que a gente tem, não só na monogamia, né? Nas antinormas em geral, mas que é de ficar tendo que se defender de um monte de coisas que a própria norma não cumpre. Ah, mas vocês, né? Cola na monogamia, intimidade, parceria, e pá, e tal, e o eterno, quando na verdade é como se não existissem problemas na monogamia, né? Ah, mas como que você vai sustentar isso? Como que você vai... Enfim, a gente, né? Tanto que a primeira live aqui do canal foi sobre não monogamia para iniciantes, né? Introdução à não monogamia. E a segunda foi sobre não monogamia e assexualidade. Que é isso, vamos entender que inclusive tem pessoas que têm pouco ou nenhum interesse nisso que vocês acham que é o central da não monogamia. Então, o que essas pessoas entendem disso aqui, né? Do que a gente está falando, então? Para depois poder falar. Mas para muita gente, é sobre a gente também tirar esse espaço de demonização da promiscuidade, sim. É para a gente desregrar, desregular essas práticas encaixotadinhas, né? Roteirizadas para dentro do quarto, né? Daquilo que ninguém fala porque é do espaço privado, né? Também tirar isso, essa dicotomia do público e do privado. E... Sim. Esqueci o que eu ia falar, mas ia chegar num lugar muito bom. A sexualidade tem muito para contribuir com o debate da não monogamia, né? Porque primeiro sai dessa ideia de que tudo é sobre sexo, né? A sociedade sexocêntrica, enfim, né? As pessoas assexuais que são heteroromânticas, que são homoromânticas, que são birromânticas, enfim, uma série de possibilidades de estéticas e éticas de relacionamento que estão girando por um outro lugar, que não é sobre sexo, que não é sobre penetração, que não é sobre centralizar as nossas experiências afetivas ou a ideia de desenvolvimento de afetividade e intimidade a uma estrutura que é compulsoriamente violenta, né? Eu acho isso muito desafiador, né? Como é que você vai pensar que desenvolve intimidade dentro da monogamia que é violenta, que tem um acordo tácito dentro de um sistema patriarcal, onde os homens podem fazer o que bem quiserem, são estimulados, inclusive, a ter as relações que quiserem, a controlar o corpo dessa mulher, né? Como que a gente pode pensar o desenvolvimento da intimidade dentro desse contexto, né? Porque a monogamia compulsória ela não atua sozinha. Ela vai aí, dentro desse polvo maior, que é o colonialismo, ela vai se aliar ao racismo, ela vai se aliar à heterossexualidade compulsória, ela vai se aliar à cisnormatividade. E aí, na contemporaneidade, toda uma questão da estética, toda uma questão de várias complexidades que a gente vai criando e vai
enfim, ela não está sozinha, atuando sozinha, né? Então, a gente estava até falando sobre isso. Às vezes eu vou participar de alguns debates e aí tem pessoas que se apegaram ao termo de monogamia e querem continuar nesse termo. Tá tudo bem, beleza. Não sou tão preciosista assim, vamos conversar. E aí surge a ideia de monogamia crítica. Ah, mas eu tenho uma monogamia crítica. Eu falo, olha, o que eu acho revolucionário disso que você está me falando é o crítica. Para mim, revolucionário disso aí é a capacidade de criticar a monogamia, né? Eu, particularmente, não vejo sentido nenhum em pensar algo revolucionário colado ao nome monogamia. Para mim, revolução é a não monogamia, é a não binaridade, né? É a possibilidade da gente desconstruir as normas. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que estão criticando a norma e estão utilizando esse nome, né? Monogamia crítica. Só que aí não é a estrutura que está sendo revolucionária, não é a monogamia que é revolucionária, e sim a capacidade de criticar ela, de fazer outras dinâmicas de relacionamento, de conseguir desenvolver intimidade a partir do momento em que você quebrou as normas. A partir do momento em que você questionou ciúme, questionou controle de corpos, a partir do momento que você questionou a impossibilidade de ser espontâneo com o seu desejo, de trazer o desejo para o diálogo, o que a gente consegue, o que a gente suporta, o que dá para fazer, como que a gente encontra outros referenciais de dinâmicas de desejo, né? Aí já não é mais monogamia, gente. O revolucionário foi, me afastei da monogamia enquanto dinâmica, estou criando outras dinâmicas, né? Exato. E aí é muito sobre isso, né? A gente já conversou sobre isso também. E já me perguntaram na página, poxa, mas vocês não acham que a gente ia ter que ter um nome que fosse mais propositivo e não antinorma, né? Não monogamia? E a minha resposta é que absolutamente não. Eu acho que inclusive esse modelo, isso que a gente está propondo, só precisa existir enquanto existir essa norma, né, absoluta, compulsória, e essa água que a gente nem percebe que existe. Justamente por isso, porque é aquilo que você falou no começo, e é uma coisa que eu demorei para entender realmente, para conseguir comunicar para as pessoas, que pode existir não monogamia com exclusividade sexual. É claro que essa é apenas uma das facetas de uma possibilidade de quebrar com uma série de estruturas da monogamia, né? É aquilo que a gente estava falando sobre nomes, né? Rótulos, formatos. Como toda identificação, ela é importante porque nos aproxima de pessoas, nos aproxima de vivências, nos permite entender coisas, mas hoje em dia muito mais importante para mim do que o nome que você dá para a sua relação isso, como você está se propondo a questionar essas estruturas, né? Tipo, a gente precisa pontuar que a gente está falando sobre não monogamia política, mas na minha cabeça hoje em dia já nem existe mais uma não monogamia que não seja política. Você pode chamar de outra coisa que você quiser, né? Mas se você não estiver falando sobre construir relações que desviem dessa malha, né, que, como você disse, uma puxa a outra, a cisnormatividade puxa a heterossexualidade compulsória, que puxa a mononormatividade. Isso é muito mais interessante para mim do que propor um modelo. Esse é o modelo certo, esse é o modelo errado. Né? A gente pode falar de modelos que se afastam mais ou menos da monogamia e aí problematizar isso. Realmente, um relacionamento aberto em que você não conta nada para outra pessoa, você não está fugindo muito dessa norma e tem um monte de coisa que a gente pode conversar sobre isso aí. Mas é isso, num espaço clínico e ao mesmo tempo num espaço político de acolhimento, a gente também tem que ter essa flexibilidade de entender as subjetividades das pessoas, ao invés de falar, opa, relacionamento aberto, esse formato é errado, a gente não quer você na nossa roda, você vai embora daqui. Né? Inclusive as pessoas que se consideram super monogâmicas, eu quero que venham, bora trocar ideia, porque vai ser importante para vocês conversar sobre isso também. Né? Então, enfim, esse dilema das transições entre os espaços. Eu gosto muito de falar que assim, ninguém é parâmetro ético exemplar. Assim. A gente foi criado no seio do colonialismo, gente, Brasil. Tá todo mundo aqui com inconsciente colonial, nosso inconsciente é colonial, a nossa subjetividade é atravessada de muitas maneiras diferentes por todas essas estruturas de violência. E aí a gente não representa ela só no simbólico, a gente performa concretamente essas violências. Descolonizar a subjetividade, descolonizar afeto, descolonizar modelos de relacionamento não é uma coisa assim,
fiz um mestrado e agora vou ensinar a vocês como construir uma subjetividade descolonizada. Não é por aí. É sobretudo porque o projeto de descolonização ele não é pessoalista, não é uma pessoa que vai descolonizar as coisas. A gente vai descolonizar no coletivo, né? Então, eu sempre gosto de conversar com outras pessoas que têm outros referenciais, porque é isso, assim, a minha capacidade crítica, a minha capacidade de análise das estruturas é limitada. Então, quando eu ouço a Polly, quando eu ouço outras pessoas que já vieram aqui, que você trouxe, quando outras pessoas vão descolonizando a psicologia, eu estou aprendendo também a construir coletivamente essas travessias, né? Nós somos a geração da travessia. Seria ingenuidade da nossa parte acreditar que nós já estamos completamente performando dentro dos parâmetros éticos que a gente defende, né? Dentro daquilo que a gente acredita, né? Porque a nossa subjetividade não começou a se construir a partir do momento em que a gente encontrou esses parâmetros éticos, né? Dá para flexibilizar a subjetividade? Dá para dessubjetivar em algum nível? Com certeza. Mas não é simples, né? É um processo demorado, que exige continuidade, que exige, enfim, vivência coletiva, exige uma série de coisas. Mas eu também acho importante que as escolhas dos nomes também são políticas, né? Beleza, vamos falar com nomes plurais? Vamos. Mas por que você está preferindo escolher monogamia crítica do que não monogamia política? Né? É igual, para mim é um pouco contraditório, é mais ou menos falar assim, vamos construir uma heterossexualidade compulsória crítica, uma supremacia branca crítica, para mim não faz muito sentido. Né? Por isso que tem a ideia de branquitude. Branquitude é diferente de supremacia branca. Aí tem branquitude crítica e branquitude acrítica, ou seja, na ideia de branquitude, que são as galeras brancas que estão questionando a supremacia branca, tem entre elas aquelas que não estão a fim de questionar nada e estão repetindo a estrutura, e tem aquelas que estão começando a pensar em seus lugares, e, enfim, a se racializarem, né? A ter uma outra experiência. Mas só porque está debatendo branquitude se tornou não racista? Não. É racista, vai morrer racista. Né? O que dá para fazer é perceber o próprio racismo da maneira mais rápida possível, se responsabilizar pelas práticas racistas, se tornar antirracista, né? Tentar escutar as pessoas pretas. Né? Então, nesse sentido, me parece que é mais ou menos a mesma coisa na monogamia. Né? Entendo que existem pessoas que vão falar isso com nomes muito diferentes e realmente estou muito mais interessado na dinâmica do que no nome, mas para mim faz mais sentido não monogamia política. E por que não monogamia política? Porque por mais que a gente queira dizer que não existe não monogamia que não seja política, se a gente vai na internet e faz uma primeira busca, vai ver um monte de textos de pessoas falando sobre não monogamia que está lá no seu nível crítico, mas desconsidera uma série de outros atravessamentos políticos, né? Então, eu acho que é importante pontuar do que é que a gente está falando, né? Com certeza. A sua fala aí no começo até me lembrou esse comentário que a Ana botou aí, que falando ela falou de um ponto de vista pessoal, é muito difícil não se cobrar. E eu super entendo isso. Quando a gente começa o nosso letramento, de qualquer coisa que seja, a gente fala, caramba, como eu tô reproduzindo merda, como eu tô longe do horizonte utópico ideal de quem eu quero ser um dia. E aí a gente se cobra, só que o se cobrar impede isso que você falou, impede a gente perceber aonde a gente está nesse momento. Né? Se a gente só projetar onde a gente gostaria de estar ou ficar se batendo, né, a gente não consegue realmente processar esses afetos. E uma coisa muito importante que eu gosto do Descolonizando a Psi, enfim, e das nossas conversas em geral, é o quanto eu vejo você se esforçar para trazer essa junção que eu acho que é tão essencial. É a gente entender que a nossa existência é política, que tudo é política, que a gente vai falar de afetos e de vivências, a gente vai falar de política, mas que a gente está falando de afetos também. Se a gente está falando de subjetividade, a gente tem que falar, né, dessa pessoa que se sente culpada, como é que é esse processo, como que a gente ajuda a construir isso. E enfim, é mais ou menos isso que você falou. Essa pessoa que está nesse ponto de se considerar uma monogâmica crítica, né? De novo, a gente não quer converter ninguém. Se a pessoa está confortável com aquele nome, está tudo bem, mas vamos conversar sobre esse nome. Por que ele faz sentido para você? Você já tem uma abertura a essa crítica, a esse debate? Então vamos conversar. Eu acho que é mais ou menos por aí, é da gente entender
que a gente não quer converter ninguém, as pessoas não precisam fazer camiseta do orgulho monogâmico, porque a monogamia não está em xeque, não é. Ai, agora é todo mundo não mono, nossa, coitadinha de mim, no mar de pessoas não mono. Sou só a única que acredita, última romântica da Terra. Oh, meu Deus, não precisa fazer isso, gente, tá tudo bem. Mas como que a gente consegue criar esse espaço de diálogo, de entender que algumas pessoas vão chegar nisso pelo afeto? Aquilo que a gente falou, tem gente que vai tomar um chablau que nem vê de onde vem e fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui internamente ou na minha relação, eu preciso... Será que tem alguém falando sobre isso? Deixa eu ir atrás. E tem pessoas que vão entrar em contato com o texto. Alguém marca, manda alguma coisa, ela fala, uau, isso faz todo sentido, isso é muito foda, caramba, como eu não tinha tido contato com isso. E aí, quando vai viver na prática, a gente também toma uns chablau, porque é isso que você falou. A nossa mente, consciente e inconsciente, foi colonizada por essas estruturas. Então não é tipo, ah, beleza, eu li que ciúmes é um efeito da estrutura política de controle de corpos sobre as pessoas. Ah, pronto, agora eu não sinto mais isso. Politicamente, eu desatei um nó de um afeto que não fazia sentido. Tá, calma. Não é bem assim, né? E aí, como que a gente consegue, né, nesse espaço, conversar com essas pessoas, criar esses espaços de trocas e de vivências e de acolhimento, né? Inclusive, gente, sexta-feira tem Zoom, que é amanhã, inclusive. Amanhã, às 7 horas da noite. Tudo isso que a gente está só pipocando corridinho em 1 hora, vem conversar com a gente amanhã, tá bom? Sim, lá a gente vai ter mais tempo de poder pensar com mais calma, né? Aqui a gente está entrando em muitas nuances muito rápido. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, Polly, da gente pontuar aqui, que é o seguinte, assim, principalmente para os corpos pretos, para os corpos LGBTQIA+, e para as mulheres, mesmo as mulheres brancas, a gente precisa perceber quem foi que criou a monogamia. Para que fim, com qual objetivo, a quem serve a monogamia. Porque quando a gente constrói uma subjetividade, sendo preto, sendo LGBTQIA+, sendo mulher, uma sociedade que é misógina, machista, racista e LGBTfóbica, faz parte, de uma maneira inconsciente, do nosso processo de tentar participar do escopo de humanidade que foi inventado por esses homens brancos cis heteromonogâmicos. Então, em um certo sentido, tentar ser monogâmico, tentar fazer parte do jogo de humanidade é buscar uma humanização, é buscar não sofrer mais violência. Mas é uma coisa complicada, porque mesmo quando a gente está nesse lugar, a gente arrasta na nossa própria sombra as estruturas que nos exterminam em última instância. Porque na hora que você está lá na rua de mão dada com outro cara, ou você está bem afeminada, bem dando pinta, batendo o ombro, e você vai... Não interessa se você é monogâmica, não interessa, sabe? Essa mínima faceta da estrutura violenta não vai te proteger. A necropolítica vai continuar te alcançando. Então você não vai se humanizar, você não vai ser considerada humana porque é monogâmica, né? Só que a gente não faz isso consciente. Eu não escolho a monogamia. Eu estou escolhendo a monogamia porque eu quero me humanizar, porque eu morro. Gente, a gente às vezes nem sabe que é preto, às vezes a gente nem sabe que é viado, e aí fica negando, né? Enfim, vide uma série de exemplos políticos que nós temos. Então, o processo de letramento, né? O processo de construção de uma identidade gay positiva, o processo de construção da identidade negra positiva, faz parte da gente poder perceber como que essas estruturas elas se agenciam para nos capturar. Né? Então, às vezes, eu estou conversando com algumas pessoas que são pretas, que são LGBTQIA+, e aí elas dizem assim, mas eu não sei não ser monogâmico, eu só sei ser monogâmico, assim. Eu não quero transar com outras pessoas, eu não quero abrir meu relacionamento. Mas veja bem, não é sobre isso que a gente está conversando. Olha a dinâmica desse relacionamento. Olha como é que é o tratamento, olha a convivência. Olha o que está rolando aqui. Vigilância, controle de corpo, controle de dispositivo, controle de roupa, ameaça. Uma série de violências, uma dinâmica extremamente violenta, mas está ali, está sustentando a monogamia. Né? É uma política da ofensa, é uma política da competição, é uma política da destruição, é uma dinâmica totalmente complicada para se experimentar, mas não transo com outras pessoas. Mas estou aqui, transo com uma pessoa só. E o que a gente está querendo debater não é com quem você transa, que tipo de dinâmica é essa que a gente está experimentando? Cadê a fala franca e cuidadosa? Cadê a possibilidade da gente se construir com o outro?
Como que a gente modula competição para cooperação? Como que a gente traz as nossas fragilidades? Como que eu encontro um outro que é radicalmente diferente de mim e que vai me dar raiva, essa diferença radical, e eu modulo essa raiva para a intimidade? Não é na monogamia, não é a estrutura monogâmica que proporciona isso. O que proporciona isso é a nossa capacidade de não projetar, de não cair numa idealização, de quebrar a ideia de humanidade colonial para criar um novo conceito de humanidade mais ampliada, mais alargada, né? Então, assim, tem uma série de exercícios que a gente tem que fazer que estão atrelados à dinâmica e não à estrutura da monogamia, né? Quem está na clínica e está escutando essas relações e está escutando essas subjetividades, sabe que existem pessoas que estão 10 anos, 20 anos e que a convivência não produziu intimidade. E que esse transar um só com o outro, quando é cumprido, que na maioria das vezes não é cumprido, né? Tem uma hipocrisia aí, mas quando é cumprido a um custo de uma violência, de uma raiva, de um controle de corpo, de um controle de roupa, controle de tudo, né? Então, a que preço a gente tá sustentando transar só com uma pessoa, né? Porque a gente pode transar só com uma pessoa e ser não monogâmico. Se esse é o rolê, podemos fazer isso. Agora tem uma cilada aí. Ah, existe não monogamia com exclusividade sexual? Existe. Mas quando a exclusividade sexual vira o parâmetro, já não é mais sobre não monogamia que nós estamos falando. Né? Se em algum encontro com alguma pessoa não monogâmica fizer sentido, a gente está experimentando um momento curto, médio, longo de exclusividade sexual, ok. Mas se em algum momento, algum encontro me deslocar, eu estava vivendo uma exclusividade sexual e agora uma outra pessoa surgiu, afetivamente me conectei, e eu não tiver espaço para poder colocar isso, para poder experimentar, então temos um problema, né? Porque aí a exclusividade sexual está virando um dispositivo de controle, né? E isso precisa ficar bem nítido, porque às vezes rola pegadinha do malandro, sabe? Ah, eu vou ser não monogâmico, mas eu vou ficar na exclusividade sexual. Mas por que esse está sendo o seu principal ponto? Porque isso é o de menos, assim. E a dinâmica, como é que você trata, né? E a fala franca, e a sinceridade, e o acolhimento, e a responsabilidade, e a rede de apoio, e a coletivização. Pô, tem tantas outras coisas mais importantes do que a exclusividade sexual, né? Exato, mas foi muito bom você pontuar, porque esse é um ponto maravilhosamente de complexificação do debate. Quando a gente complexifica o debate, a gente consegue ter essa conversa. Agora, amanhã, se você não tivesse falado isso, ia ter mais 2.000 seguidores na página. Todo mundo, oba, Poli e Ramiro falaram que eu posso ser não mono e não preciso quebrar a exclusividade, então bora, chega aí, vamos trocar essa ideia. E é isso, não é bem assim. Pode ser assim por infinitas razões, infinitos motivos válidos para que duas pessoas, em um momento, vivenciem exclusividade sexual. Exclusividade afetiva eu já acho que não faz sentido. Exclusividade afetiva não faz sentido nem na monogamia, é um termo que não faz sentido. Sabe, você quer exclusividade afetiva, você tem 4 avós, mata 3, você só precisa de um. Um pai e uma mãe, você tem, sabe, é muita gente. Exclusividade afetiva, escolhe uma pessoa de cada na sua vida e tá bom. Né? Então, exclusividade afetiva não sequer faz sentido de um ponto de vista existencial, né, dos seres humanos enquanto seres sociais. E você está falando isso, assim, eu fico pensando que só faz sentido nesse momento o debate sobre exclusividade sexual, porque a gente também, né, uma outra forma de reafirmar o controle que a monogamia propõe é esvaziar completamente a experiência sexual, né? Entrar para uma ideia de consumo de corpo, uberização das relações, tinderização das relações. Bom, se eu condiciono o outro a ser apenas o meu objeto sexual, eu continuo controlando esse corpo. A dinâmica perpetua a lógica de controle de corpos. Então é por isso que sexualidade do consumo, sexualidade da irresponsabilidade, sexualidade de não preocupar-se com a saúde sexual, não tem nada a ver com não monogamia. Agora, pode existir, sim, rotatividade sexual com responsabilidade, com afeto, com encontro, com interesa. Pode existir vários dos formatos, assim, não estou moralizando a rotatividade sexual. O que eu estou falando é da dinâmica. Seja uma dinâmica de objetificação a partir da monogamia, ou uma objetificação a partir do consumo do corpo, de transformar esse corpo só num pênis, numa vagina, num ânus, continua sendo sobre limitar as possibilidades do encontro. Continua sendo definir o que o outro tem que ser antes do próprio encontro, né? Então, todas as vezes que eu vejo a não monogamia ser colada com putaria, como se putaria fosse ruim, todas as vezes que eu vejo a não monogamia ser colada com suruba, rotatividade sexual, eu falo, primeiro que suruba, rotatividade sexual e putaria pode ser feito com respeito, com amor e com encontro, com interesse.
Já manda o link da nossa live. Segundo que ser não monogâmico não significa necessariamente ter que participar de surubas de atividade sexual intensa. Cara, é sobre a gente ter a possibilidade de criar uma outra dinâmica. É sobre a gente ter uma ética do cuidado, é sobre ter uma ética de fala franca. Agora, que ética, que formato é esse? Não existe, não tem um modelo. Tem que não é sobre não monogamia. Né? A gente tem parâmetros éticos, a gente tem aí todo um cuidado que está sendo sobre... Eu gosto muito do Spinoza nesse sentido, né? Sobre a gente produzir afetos ativos, né? Sobre eu reagir ao outro a partir do que aquilo está me atravessando, né? E não querer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja, né? Tem muito disso, né? A pessoa que eu me relaciono precisa ser aquilo que eu quero que ela seja. Projeção, gente, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Como que eu banco a diferença radical que veio se encontrar comigo? E mais, como que eu banco a diferença radical que sou eu mesmo? Né? Porque existem vários aspectos de nós que são radicalmente diferentes, que a gente vive reprimindo, recalcando, não querendo, né, ampliar, enfim. São pontos importantes da gente pensar também, né? Eu gosto muito quando, no livro Porque Amamos, o Renato escreve que amor seria um exercício de escuta. Aprender a escutar a si mesmo e escutar ao outro. E eu acho que é isso, né? O exercício da intimidade não é fingir que eu não desejo outras pessoas. Não é impor que eu preciso transar com todas as pessoas que eu quero. Mas é saber me escutar, saber escutar as pessoas que eu me envolvo, saber escolher quando ter a experiência sexual faz sentido, saber entender que mesmo com o desejo sexual nesse sentido, nesse momento, para essa relação, não é por aí que a gente vai ter potência, que existem outros atravessamentos, enfim. Então, é sobre dinâmica. Total, e vai muito com uma coisa que você falou na fala anterior, que é isso, na não monogamia, me parece muito mais possível vivenciar a intimidade. Porque é isso, porque a gente já parte, ou enfim, deveria partir numa não monogamia política, de um princípio de fala franca, de honestidade radical, de transparência com o que a gente está sentindo, né? Não é transparência com tudo que acontece, tem que contar tudo, mas vamos partir a partir desse ponto. Né, tirar aquela história de, não, nos primeiros 2 meses eu vou ser essa pessoa, porque aí eu conquisto, aí depois de 2 meses eu já posso fazer xixi de porta aberta, enfim, né, toda essa estrutura que está jogando com uma dinâmica de proteção, né, a monogamia deveria dar segurança, mas ela é tão insegura que você está sempre jogando com esses mecanismos, ao invés de permitir que a intimidade aconteça e que se aquela relação fizer sentido naquele momento, a intimidade vai florescer e a aproximação vai acontecer e as desacelerações, os afastamentos e os términos que eu tive nessa fase da minha vida, todos eles inclusive fizeram mais sentido, foram menos confusos, menos doloridos do que os términos monogâmicos, que eram aquele turbilhão de eu nem sei por que está terminando, porque eu nem sei como a gente chegou aqui, eu nem sei o que está acontecendo. Enfim, a gente está meio que terminandinho, mas tiveram um monte de mensagens, só que a gente se empolgou também, e aí eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ler de baixo para cima. Alguém falou, olha, vocês podiam publicar trechinhos dessa live com falas que desmistificam as crenças do senso comum para a gente compartilhar e tal. Gente, eu sei, Ramiro é só chablau. Tem que pegar os caquinhos do cérebro depois no chão. Gabi falou, gente, eu começo a escrever aqui e aí desisto, porque são tantos atravessamentos, não vejo a hora desse Zoom. Zoom amanhã, gente, 7 horas da noite. Antes da gente só uma coisinha. Manda. Quando a gente está pensando clínica, isso é muito importante da gente pontuar. Quando a gente está pensando clínica, a gente não está falando sobre um lugar de imposição. A gente está aqui num debate político, social, mas na clínica, a gente não está ali para transformar as pessoas em não monogâmicas, em não binárias, pessoas heterossexuais em homossexuais. Não é sobre isso. Não se faz clínica a partir de uma ideia de imposição, né? O meu referencial ético tem que ser o referencial ético da outra pessoa. Mas também não se faz clínica de maneira despolitizada. Então a gente tem que ter uma escuta dupla, né? De um lado eu vou escutar a singularidade daquela pessoa, como ela se constituiu, quais são as experiências familiares, como ela lida com aquelas relações, mas num outro momento eu vou ver como que essa estrutura afeta
aquele jeito de estar, sentir, perceber e experimentar o mundo, né? E como que compartilhando algumas questões das estruturas, eu ofereço recursos para essa subjetividade que está se apresentando na minha frente. Então, na clínica, o que a gente faz é ter uma escuta sensível, porque ter uma escuta despolitizada é reproduzir violência. Uma clínica de neutralidade é violenta, tá aí, então não tem como negociar isso. Mas também não é sobre impor, não é para chegar para as pessoas pretas e dizer assim, não pode palmitar, não pode mais namorar pessoas brancas. Não é para chegar para as pessoas monogâmicas e dizer assim, tem que ser não monogâmica, não é sobre isso, né? Mas é tanto para as pessoas pretas que querem se relacionar com pessoas brancas, trazer a dinâmica das relações interraciais e como construir um corpo possível para habitar nesse lugar. A mesma coisa as pessoas monogâmicas, trazer a dinâmica das relações não monogâmicas e os efeitos, as estruturas da monogamia para que ela construa um corpo para estar nesse lugar, ainda que dentro da monogamia. Né? Então, na clínica, o que a gente faz é construir corpos para lidar com as violências. Né? Então, não é na imposição, não é no convencimento, não é me colocar como referência, não é o que eu vivo, os meus pacientes precisam viver, mas, obviamente, que para alguns dos meus pacientes eu terei que compartilhar algumas questões das estruturas para que eles possam se perceber e decidir o que fazer com a própria subjetividade, gradativamente, para onde ele vai querer caminhar. Ainda que, em última instância, ele decida sustentar um modelo violento. Beleza, é isso que você quer sustentar? Então, como que a gente trabalha com redução de danos, que vai ser o caso? É como que a gente cria estratégias dentro daquilo que você quer experimentar, mesmo com a consciência política disso que te envolve. Isso é importante. Importantíssima e pontual essa fala sobre a terapia, e me lembrou uma fala que não é sobre clínica, mas que eu ia fazer lá atrás, que é o quanto a lógica monogâmica parte do princípio de converter as pessoas, né? Que é essa noção da entidade casal, das duas pessoas que se fundem e que de repente gostam das mesmas coisas e querem sempre as mesmas coisas. E o quanto numa relação entre iguais, que nunca é, mas enfim, né, numa relação de autenticidade, se eu não tenho nenhuma vontade de ficar com outras pessoas, se eu não tenho nenhuma vontade disso ou daquilo, e se eu amo e confio nessa pessoa e a gente tem uma relação saudável, que diferença me faz se ela tem essa necessidade ou essa vontade, se faz isso? Sabe, qual é a diferença dela fazer isso e dela fazer dança de salão? Sabe, o que eu preciso dessa relação? O que eu preciso estar sendo atendido? Essa pessoa me ouve? Essa pessoa... Enfim, eu acho satisfatória as trocas e os crescimentos e o acolhimento que eu tenho? Ou, enfim, não é acolhimento que eu quero nessa relação, é sexo. Eu estou tendo sexo suficiente? Para que eu quero todo o sexo dessa pessoa? Enfim, são reflexões que eu acho muito valiosas quando a gente começa a perceber o quanto as nossas dinâmicas de relação são menos sobre o que a gente quer e mais sobre o que a gente tem de poder sobre outra pessoa. Não, mas eu sacrifiquei a minha liberdade, então você tem que sacrificar também. E aí fica tudo igual. Ao invés da gente ninguém ter que sacrificar nada e poder conversar autenticamente sobre os desejos e necessidades, é tipo, não, nega tudo, porque é mais fácil. Sim. Eu tô vendo a galera comentando aqui sobre o que a gente falou agora da clínica, e aí eu quero super fazer uma indicação assim, procurem os textos e os cursos do Lucas Veiga. Muito desses referenciais que eu estou compartilhando aqui de perspectiva clínica é o Lucas que tem desenvolvido. Estou fazendo um curso com ele de esquizoanálise Franz Fanon. Tem o curso dele de introdução à psicologia preta, que está disponível aí para fazer no modo online. Tem textos dele sobre descolonização da psicologia, introdução à psicologia preta, sobre ser negro e gay no Brasil, diáspora da bicha preta. Então, procure esse homem, que ele é fantástico e ajuda muito a gente pensar tanto uma estratégia clínica quanto uma estratégia mesmo singular, né, e compartilhada e comunitária para lidar com esse caminho de descolonização, né? Maravilhoso, inclusive, Lucas Veiga, leiam. Mais uma das referências maravilhosas que você trouxe até mim e que é isso, tem que segura a orelha quando vocês estiverem lendo, porque o cérebro tende a escorrer, é perigoso. E aí, para as pessoas, gente, entrem na bio aqui da minha página, tem um link para quem ainda não se inscreveu, você coloca lá o seu nome, o seu WhatsApp, os seus dados, e aí eu mando para vocês o link do Zoom na sexta-feira, tem uma lista de transmissão no WhatsApp, toda sexta, mais perto das 7 da noite, eu mando por lá. E também tem uma ficha de inscrição
que a gente criou essa semana para terapeutas e psicólogos, que eu quase não me lembrei de comentar, mas que é muito importante, é aquilo que eu escrevi no texto. Eu gostaria muito que essa lista não precisasse existir, né, que todas as pessoas que trabalham atendendo e acolhendo pessoas soubessem ter essa escuta dupla, soubessem entender a subjetividade das pessoas e não tentar impor, né, a sua visão moral sobre as pessoas que elas atendem. Mas, infelizmente, não é assim. A gente sabe que é importante a gente conseguir, numa terapia, numa clínica, num espaço de acolhimento, ter acolhimento e não reprodução de opressões. Então a gente criou essa ficha de cadastro para quaisquer pessoas, terapeutas, psicoterapeutas, terapias integrativas, psicólogos, enfim. Se você é dessa área ou se você tem alguém dessa área que pensa criticamente sobre a monogamia compulsória, que se sente apta a acolher e atender pessoas desviantes, especialmente pessoas não monogâmicas, cadastra lá, manda para essas pessoas para a gente poder criar essa base de profissionais para, enfim, continuarmos sendo as pragas apocalípticas, não é mesmo, meu querido? Ai, amo, amo. E se tiverem precisando iniciar processos terapêuticos, nos procurem, né? Porque a gente está aqui disponível para acolher, né? Numa clínica que é política, né? Foi por isso que quando eu comecei me apresentando, eu quis dizer de onde eu começo a pensar, né? Porque é isso, assim, essa psicologia cis hétero branca monogâmica só sabe cuidar de pessoas cis hétero brancas monogâmicas, né? E pra gente não interessa isso. A gente sabe cuidar, inclusive, delas também, das cis hétero brancas monogâmicas. Porque a gente não está querendo converter ninguém para lugar nenhum. A gente está querendo pensar as estruturas e as possibilidades e dinâmicas. Se você quer ficar na monogamia, tá tudo bem, é contigo mesmo. Vamos lidando aí com as questões. É isso. Tem muitos comentários, muito massa, gente. Que bom que, que foi uma live proveitosa. A Ana tinha feito uma pergunta aqui sobre desconstruir a possessividade na afetividade, que a gente absolutamente não vai conseguir entrar agora, mas eu vou guardar ela aqui para a gente conversar no Zoom, porque 1 hora é sempre pouco. E tem um monte de questões pessoais, né? A gente conversou sobre isso, né, amigo? O quanto a gente poderia falar das nossas vivências e das nossas experiências e ouvir das pessoas esses atravessamentos nas próprias subjetividades dela, mas que aqui na live a gente não tem muito tempo nem espaço para isso, então a gente tentou dar um panorama geral, sem ficar muito teórico, sem ficar muito maçante. Depois eu posso botar nos stories também algumas indicações sobre o Lucas Veiga. Tem uns vídeos no YouTube que você me apresentou. Fui introduzida a essa pessoa maravilhosa através do YouTube. Então eu posso botar nos stories daqui a pouco. Pego com o Ramiro umas referências. Felipe falou, até hoje sinto o peso dessa violência imposta pela monogamia. Se a monogamia não fosse tratada como único caminho, como mais novo, a desconstrução seria mais amena. É basicamente isso. Não é só tipo, olha, essa é a opção legal, essa é a opção aceita, essa é a opção que Deus gosta e tem todas essas outras. Né? Ela é uma norma tão presente que a gente sequer imagina. E eu compartilho muito desse sentimento É isso, quando esse conhecimento, esse saber chega, atravessa a nossa subjetividade, aí você vai olhar para trás e você fala, olha só, olha um monte de coisas que se passaram, um monte de violências que eu sofri, que eu reproduzi e que, enfim, aí a gente fica nessa vontade, né, amigo, de olha, como que a gente consegue compartilhar esse conhecimento, então, para que outras pessoas consigam chegar, né, e ter contato com essas questões de preferência, se possível, com menos sofrimento do que a gente, né? Falar de novo do Zoom aqui, como é que vai ser, qual horário? Zoom. Toda semana a gente tem feito uma live que é para levantar um tema, né? Levantar essas ideias e questões. E aí, na mesma semana, a gente entra num Zoom para fazer uma roda de conversa para aprofundar nessas coisas que a gente levantou aqui. Então, toda sexta-feira, 7 horas da noite, tem Zoom aqui da página. Você entra na bio, vai ter uma ficha de inscrição, só precisa preencher uma vez. Se você já preencheu em outros encontros, não precisa preencher mais. É só para a gente ter os seus dados, para a gente ter, né, um pouco mais de segurança nesse espaço onde a gente compartilha as nossas experiências de forma autêntica, aberta e vulnerável. Porque é isso, é muito, muito valioso a gente entrar em contato com esse debate, mas
é ainda mais potente entrar em contato com as vivências das pessoas, às vezes muito parecidas, às vezes diametralmente opostas a nossas, mas ainda assim, né, tem coisas que a gente pesca. Então tem sido muito, muito massa esse espaço do Zoom. Preenche lá na bio da página e é isso. Qualquer coisa, me manda o seu WhatsApp, por inbox, porque é bastante coisa. Eu coloco lá na lista de transmissão e a gente tem mandado por lá. E aí, a galera psi aí que está na clínica, que quiser aprofundar mais essas partes mais teóricas, né, manejo clínico, lá no Descolonizando a Psicologia, terças e quintas, de 9 às 11 da manhã, a gente tem pensado essas questões, né? Então, é só ir lá no Inconformados Psi, que vocês vão ver lá uma artezinha falando do próximo encontro, que a gente tem pensado lá uma clínica que está partindo de outro referencial, que é lendo pessoas pretas, lendo pessoas LGBTQIA+, enfim. É isso. Recomendadíssima! Essa galera, por favor, tirem um tempinho da sua vida para ganhar mais vida na vida. Porque é esse o sentimento. Foi assim, o começo da minha quarentena era assim, imperdível, absolutamente ponto alto da minha semana. E mandei muitas pessoas da página para lá, porque é isso que você falou, a gente entender como essas coisas operam de forma conjunta faz muito mais sentido. E é aquilo que a gente falou, saber não é o mesmo que corporificar, né? Do que viver, do que sentir. Mas quando a gente começa a entrar em contato com essas coisas, a gente começa a abrir espaço para que essas coisas se corporifiquem, a gente começa a perceber, enfim, as nossas potencialidades. Eu acho que é isso, é sobre criar afetos que nos gerem potência, criar afetos que nos gerem autenticidade e não reatividade. E eu acho que dentro desse inconsciente colonial, que também é capitalista, né, é uma outra nuance aí, a gente tem uma subjetividade muito dos resultados, assim, a busca por resultados. E descolonizar a subjetividade faz parte de modular também a concentração para o processo e não para o resultado, assim. O mais importante não é quando nós seremos parâmetros éticos exemplares. O mais importante é o processo que a gente está fazendo de construir, de criar, de inventar outras relações possíveis, né? De criar vida num projeto social, político de morte, de extermínio, né? E se tem uma pessoa que gosta da vida, que sabe viver, que sabe recriar o mundo, é as pessoas pretas, é as pessoas LGBTQIA+, são as mulheres, né? Então, a gente sabe como fazer. O que a gente precisa é priorizar o nosso conhecimento, sistematizar as nossas estratégias, ler pessoas pretas, ler pessoas LGBTQIA+, ler mulheres e deixar esse referencial cis hétero branco europeu estadunidense para legal, importante, a gente estuda até para refutar, mas isso não é a coisa mais importante do mundo, né? Tem coisa boa aí que a gente reaproveita, eu citei Spinoza, eu sou haitiano, a gente cita o Winnicott, mas é isso, tem Grada Quilomba, tem Franz Fanon, tem Lucas Veiga, e é isso que me interessa, né? Modular uma experiência social a partir da clínica, a partir dos encontros e a partir da existência, que é de processo e não de resultado, né? É isso, modular, situar, porque é isso, nada nem ninguém existe no vácuo.